Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. Hoje estaremos dando continuidade ao assunto da semana passada. Estávamos falando sobre a pluralidade das existências no capítulo 4 do Livro dos Espíritos, falando a respeito do destino das crianças depois da morte. Eu sou Solange Godoy, junto com André Luiz Ruiz. Fique conosco. André, como vai? Olá, Solange, eu estou com você, estou com toda a equipe da TV Mundo Maior para o nosso programa ao vivo. Você já pode dar seu joinha, já pode curtir o nosso programa, já pode compartilhar com seus contatos, já pode se inscrever no canal da TV Mundo Maior, porque assim você também ajuda a TV a se tornar mais visível para mais e mais pessoas. Coopere com a divulgação da doutrina espírita, porque isso salva vidas, salva vidas. Com todo o ensinamento que a doutrina nos oferece, isso é um tesouro que você não encontrará com facilidade em nenhum outro lugar. A Solange, por falar na equipe da TV Mundo Maior, vai também denunciá-los para que você possa agradecer nas suas preces ao trabalho dedicado de cada um deles, não é mesmo, Solange? A nossa equipe muito querida é composta de Everaldo Assunção, Fernanda Lima, Thaís Cabenguelê, Adriano Rodrigues e a Margarete Parpinelli. Então, graças a todos eles, essa qualidade de imagem e de som chega até você. Também, hoje nós não vamos ter aquela perguntinha, né, gente? A perguntinha desafio. O André daqui a pouco vai explicar por quê. Mas você pode participar, enviando perguntas, dúvidas. Você pode participar através do WhatsApp da TV Mundo Maior, 0 operadora 11 996 43 3827. Ou então também através da área de chat da TV Mundo Maior, no canal da TV Mundo Maior no YouTube. E é isso aí, André, recados dados. Gente, vamos compartilhando, vamos dando joinha. Isso aí, ó. Ó o dedão lá, ó, joinha. A Fernanda agora já não fica mais assustada. Ela já não corta para a câmera. Apareceu o dedão, ela deixou lá. Isso aí, Fernandinha. A Fernandinha tá ficando esperta. Bom, na semana passada nós tivemos um assunto muito interessante, inclusive. Não é? Nós tivemos a participação de muita gente no programa anterior, não foi da semana passada, foi no programa da semana retrasada. 15 dias atrás. Nós falamos sobre o destino das crianças depois da morte. E nós tivemos muitas pessoas que nos deixaram saudações, nos deixaram cumprimentos e também deixaram perguntas. Que eu achei, tanto com a Solange conversando sobre isso, nós achamos que seria interessante que nós usássemos o programa de hoje para buscar esclarecer as dúvidas dos que nos escreveram e também ficarmos à disposição para que você que está nos assistindo possa participar, caso tenha alguma outra dúvida, possa enviar seu comentário, sua pergunta, porque nós teremos pelo WhatsApp, pelo Facebook, a possibilidade de contar com você também no esforço de compreensão do que acontece com o espírito das crianças quando desencarnam nessa fase da vida física, não é mesmo? A Solange já deu o telefone do WhatsApp, mas é bom... As meninas estão aí, a turma vai pegar suas dúvidas, as perguntas, elas estão passando para a gente. Isso, você então, quanto antes vocês enviarem, melhor, porque a gente recebe também com mais antecedência. Claro, e aí a gente tem tempo, né? A gente tem tempo de ficar botando os miolos para queimar aqui e tentar ver se a gente consegue responder o que você está perguntando, ok? Nós tivemos, então, no programa de 15 dias atrás, várias participações e nós somos muito gratos àqueles que têm estado ligados ao tema, ao estudo da doutrina espírita através do Livro dos Espíritos. E em função de valorizarmos isto, compreendendo que muitas vezes nós não temos tempo, esse tempo, né, Solange? Esse tempo que a gente fica aqui espremido entre um bloquinho de 20, bloquinho de 22, e a Fernanda tá acabando, e a Thaís Cabenguelê é 5, é 4, é 3, é 2. A gente fica aqui tentando atender aquilo. Então nós vamos fazer esse programa de hoje para responder ou tentar esclarecer certas coisas que não ficaram na mente de muitas pessoas muito claro. Então, nós vamos hoje ter o nosso primeiro slide, esse que você já vê aqui e que a Fernanda vai pôr para você, aquela lembrança que temos tido sempre quando falamos deste capítulo, da pluralidade das existências, o destino das crianças depois da morte, o que acontece com o espírito daqueles que perdem o corpo físico nesse estágio, certo?
Hoje com perguntas dos telespectadores. Isso mesmo. Quem sabe alguns daqueles que nos deixaram suas dúvidas, Solange, não estejam também assistindo o nosso programa hoje, não é? Isso, lógico. Então, nós vamos então... Vamos lembrar então que na semana passada... Então, muito então, Solange. Vamos então. Não, parece aqueles caras que ficam... Aí, você aí, sabe aí, Solange? Aí, você aí, tá aí, então, no tá aí. No programa passado, se você quiser saber, a gente falou sobre esse assunto e a nossa pergunta, desafio foi, a criança que morre vira anjinho no céu? Então, se você tem uma ideia do que acontece com a criança que morre ou não tem, quer saber, vai lá, busca no offline da TV Mundo Maior e você pode assistir o programa anterior como todos os programas anteriores e participar conosco. Isso. E hoje nós vamos pegar algumas das perguntas que nós deixamos para fazer este programa e colocar para que todos possamos pensar sobre este assunto. Nós estaremos tratando das questões que começam lá na questão 197 do Livro dos Espíritos, e vão até a 199. Nós já tratamos delas no programa passado. Agora, vamos para o slide seguinte, onde nós já temos a primeira participação. É a pergunta do Gil Marco Antônio de Osasco. Ele disse isso que está vendo aí na tela. A morte prematura de uma criança pode indicar que seu espírito não necessita tanto dos aprendizados terrestres, pelo menos nesse período, devido ao seu alto grau de vivências passadas, sinalizando que passou por diversas etapas evolutivas? Bem, é interessante a pergunta do Gil, mas é importante que nós aproveitemos esta dúvida para meditarmos sobre vários aspectos. O primeiro deles é, a Terra é um dos planetas mais atrasados, certo? Está lá no Evangelho, capítulo 3º, há muitas moradas na casa do meu pai. Sendo um planeta bem atrasado, só ganha do mundo primitivo. Todos os espíritos que estão estagiando num corpo físico, em evolução, por mais bem-sucedidos que tenham sido, ainda são muito atrasados, não é mesmo? Não é, Solange? Nós estamos falando de um planeta muito inferior. Então, essa consideração posta na pergunta que o Marco Antônio fez, de que, porque ele, devido ao seu alto grau de vivências passadas, de sua evolução, já passou por diversas etapas evolutivas, ainda estando na Terra, Gil, ele é um espírito muito mais atrasado do que em outras condições. Bom, considerando este aspecto, e nisto você tem razão, nós vamos melhorando, e às vezes essa melhora já nos quase coloca em condições de irmos para outras moradas, porque esta escola já está um pouco acanhada para o saber do espírito. O segundo aspecto que nós precisamos considerar é o seguinte: pura e simplesmente colocar um espírito que já tem preparo para ir para outro mundo, apenas para ele passar por alguns meses de vida física, assim, não, é como se ele tivesse escorregado e caído num corpo. Opa, esquecemos, ele não precisa reencarnar não, tira ele. Seria não considerarmos o planejamento que existe ainda mais para o reencarne de um espírito já em condições mais elevadas, não é mesmo? Então, não há desperdício no universo. Se nós na Terra já aprendemos a fazer um planejamento, no contexto cósmico da reencarnação, não há uma reencarnação casual. Há uma necessidade reencarnatória. Porque se não houvesse essa necessidade, muitas vezes não seria justo que se colocasse alguém para passar por todo o processo de restringimento, de colocação no ventre da mãe, para depois fazer ele nascer e, por fim, ele viver algumas horas, alguns dias, alguns meses e voltar para o outro lado. É uma situação desnecessária, se não for importante para o espírito. Portanto, se ele está reencarnando e perdendo a vida física logo depois, não é porque, de repente, ele já não precisava. Por que o Bastião deixou ele reencarnar? Não prestou atenção no carimbo? Não era para ter reencarnado, Bastião? Tira aí o cara de lá da barriga da mãe dele. Não, não é por isso. Nós sabemos que existem espíritos, e o Livro dos Espíritos nos explica, que às vezes precisam, por algum motivo, completar o tempo reencarnatório que não ficou completo na vida precedente.
Então, aquilo que é necessário completar-se em tempos de desgaste dos fluidos vitais, daquilo que o espírito tinha que estar vivendo no tempo destinado a ele, é muitas vezes completado numa reencarnação rápida. E sempre que isso acontece, quando um espírito precisa viver alguns anos, apenas alguns meses no corpo físico, os que estão planejando este processo buscam colocá-lo junto a pais, pai e mãe, que estejam precisando passar pela situação desagradável de perder um filho. Eles precisam desta prova ou desta expiação. Porque em alguma circunstância no passado, como pais, eles desprezaram a maternidade e a paternidade. Não agiram com aquilo que era necessário de cuidados, de atenções, de renúncia, de devotamento. E agora, eu quero ter um filho, eu quero ter um filho. E Deus permite que este espírito renasça. Só que eles não sabem que aquele espírito precisará ter um período pequeno de vida. E então eles se envolvem com toda aquela situação emocional de ter uma criança nos braços e de repente aquela criança fenece. É uma forma de ajudá-los a entender a responsabilidade que se deve ter para com cada criança que chega aos braços de seus pais. Vejam só, não era o mesmo espírito que eventualmente eles desprezaram, era um outro. Agora, há umas passagens interessantes nas obras de André Luiz, Solange. Inclusive, nós temos no slide seguinte, é o slide número 4, viu, Fernanda? Aqui é o 4, Débora. Isso. Nós vamos para o slide 4 para vocês poderem ver isso. Esse livro, Entre a Terra e o Céu, ele traz muitas informações a respeito da condição do espírito do lado de lá, quando morre na infância. E uma das coisas interessantes é que no capítulo 9 e no capítulo 10 deste livro, e nós colocamos as várias capas que este livro já teve para que você possa identificá-lo na sua prateleira, na prateleira de livros que você tem em casa, há um relato em que se considera que às vezes, olha só que interessante, Gil, às vezes um espírito está tentando ajudar um grupo de encarnados que são seus tutelados. E ele sabe que aquele casal está precisando passar por uma situação que choque bastante o seu estado emocional para que eles despertem. Então, esse espírito, ele pode solicitar uma reencarnação rápida como filho daquele casal. É um benfeitor. Mas a benfeitoria maior que ele quer fazer é justamente ficar alguns meses ou poucos anos e depois ser levado de volta, para que esta perda gere um impacto tal naqueles casais que estão numa situação de despertamento, que eles acordem para a realidade da vida. E nós encontramos, na história de Francisco Cândido Xavier, muitas pessoas, Solange, que foram até o Chico porque perderam filhos. Exato. E receberam desses filhos cartas pedindo a esses pais que fossem, aqui na Geral Fefe, fossem criar lugares para albergar crianças, que abrissem instituições amorosas para recolher filhos abandonados, para recolher filhos órfãos. E muitas instituições na Terra, no Brasil, foram fundadas por casais que tiveram essa dor lancinante da perda de um ente querido, fustigando-os no idealismo de, em homenagem ao filho que partiu, abrirem as portas do coração e de uma instituição para recolher os filhos de ninguém. Então, nós entendemos com isso, Gil, que essa realidade, ela pode acontecer. Mas não porque não, foi um acaso, o espírito está muito elevado, ele não devia ter nascido. Não, às vezes ele pede, às vezes ele está encarnando-se para isso. Outras vezes ele está recebendo aquele período de tempo que faltava para ele resgatar. E estas são experiências que podem gerar
essa interpretação equivocada por parte dos que ficaram na terra. Ai, ele não podia ter morrido, por que Deus fez isso? Ele é tão inocente, não merecia ter passado pela enfermidade. Porém, na verdade, olhando do plano espiritual para o plano físico, nós encontraremos o quê? Nós encontraremos um objetivo nobre por detrás da situação. Portanto, é interessante, Gil, que nós descartemos a casualidade, aquilo que pode parecer casual ou, assim, atabalhoado. A morte prematura não necessariamente indica que aquele espírito já estava tão elevado que não precisava ter renascido, então tiraram ele rápido. Não. Indica que há um plano, seja para que ele possa drenar o pouco de tempo que ele precisava ter passado num corpo anterior, seja porque ele está planejando ajudar os próprios pais a despertarem para uma outra condição de lucidez espiritual durante a vida física, para não tratar os filhos como bibelôs e se cercarem apenas para si dos cuidados que muitos estão carentes de receber. Não é, Solange? Exato. Com relação a essa questão do tempo, dele reencarnar para um tempo que faltava, para passar na tela que faltava, foi no programa anterior que nós citamos o exemplo daquele pai, e depois o pai vem como filho do filho. Nós citamos esse exemplo, foi nesse programa ou foi em algum outro? E eu já não estou com uma moça e o filho quer receber a herança e por causa disso ele era médico, Sim. Ele ministra a herança. Isso. Lembra dessa história? Sim. E a partir daí o pai falece, o filho fica com a herança, enfim. Né? Mas com aquela... O pai morre 8 anos antes do que deveria. Ele deveria ter morrido. Exatamente. E aí no plano espiritual o que acontece? Conta aí, você lembra? Não, então, é isso que eu estou pedindo ajuda. No plano espiritual, ela está pedindo ajuda para os universitários. Isso. Então, no plano espiritual o que acontece é que, como o pai morreu pelas mãos do próprio filho, e ele poderia ter vivido mais 8 anos, os espíritos promovem uma reencarnação dele como filho do próprio filho. Isso. Só que ele terá que viver apenas 8 anos. Como o filho, que agora vai ser pai daquele pai que ele matou, carrega a culpa de ter matado seu pai, ele tem uma afinidade muito grande com aquela criança, ele quer devolver àquela criança um amor que ele negou ao pai, a consciência culpada. Só que o pai, ele está cumprindo apenas os últimos 8 anos daquela encarnação. Isso. E quando ele tiver 8 anos, ele vai desencarnar. E o filho estará com a consciência maculada, porque agora ele ama aquele ser, que ele quer que dure para sempre. E, na verdade, ele terá que sepultar aquele espírito ser tão amado. Que era tão amado, e ele vai se sentir frustrado. E ele vai de verdade sentir que isso é uma punição do destino, porque ele fez o mal e ele não verá mais alegria nenhuma em viver com essa amargura no coração. Então você vê que às vezes a nossa própria maneira de agir produz os malefícios que depois vão chegar para que nós administremos. Não foi por maldade, tanto que Deus permitiu que o pai que foi assassinado renascesse pelo próprio filho, renascesse pelas mãos e pela ação do próprio rapaz que o matou. Mas para cumprir este tempo e deixar o menino, agora adulto, assim, naquela situação de consciência, de culpa. Eu mereço ser órfão, eu matei o meu pai, eu mereço não ter meu filho. E essa coisa ficar, né, marcando a sua consciência. É um aprendizado, né? Para muito que ele forte. Nunca mais pratique isso. Não é? Exatamente. Bem lembrado, Solange. Bom, gente, nós vamos ter que fazer o nosso intervalo. Antes disso, aproveita. Olha só o joinha do André, compartilha, curte. Mas, mais do que isso, liga pra gente no 0800 1218 38. Nós temos o Clube Amigos da Boa Nova e sempre nós estamos falando para vocês. Participem, colaborem. Se você gosta, se você acha que é importante a doutrina espírita na sua vida, se modificou algo para você, se você é uma pessoa diferente por causa disso, então seja essa semente de luz, auxilia que outras pessoas possam conhecer o Espiritismo, possam receber esse alimento para a alma. Através do telefone 0800 1218 38, você se inscreve, colabore com o que você quiser. Sua participação é muito importante. Agora que nós vamos fazer o nosso intervalo, liga para a gente. Daqui a pouquinho estaremos de volta.
A Fundação Espírita André Luiz lança um projeto Cartas de Kardec, que são manuscritos deixados pelo codificador Allan Kardec, e documentos muito importantes para o conhecimento do movimento espírita. Para que este material possa ser divulgado, contamos com você. Como você pode colaborar? Doando R$20 ou mais e receberá também recompensas por essa colaboração. Divulgue o site que está no vídeo abaixo e nos ajude a divulgar essa importante iniciativa. Em 1868, Kardec lança Gênese, seu último livro. 3 anos após a morte de Kardec, uma nova edição de A Gênese é lançada. Em 1884, Henry Souce, o principal biógrafo de Allan Kardec, afirma que a Gênese que estava sendo distribuída não era a mesma lançada por Kardec. Em 2016, a diplomata brasileira Simone Privato viaja para a França e encontra provas que atestam a afirmação de Henry Souce. Em 26 de maio de 2018, a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, lança A Gênese, editada a partir do livro original de Allan Kardec. Adquira já o seu exemplar no site mundomaior.com.br ou no telefone 0 operadora 11 4966 5775. Entregamos para todo o Brasil. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova possuem desconto exclusivo. Você já paga tudo com seus cartões de crédito e débito. Mercado, roupas, combustível, viagens. E agora você também pode apoiar o Clube Amigos da Boa Nova. É mais rápido, seguro e proporciona um controle maior do seu orçamento. A partir de novembro, as emissões dos boletos vão gerar mais custos e vai influenciar na queda de arrecadação da FEAL, que faz a divulgação do Espiritismo contando com o seu apoio. É simples, fácil e rápido. E assim, a sua doação vai exclusivamente para a divulgação da doutrina. Acesse agora o site amigosdaboanova.com.br, entre na área exclusiva dos sócios e atualize o seu cadastro. Se preferir, ligue para o telefone 0800 12 18 38 ou 0 operadora 11 2456 7109. Pequenas ações levam o nosso ideal adiante. Comprometa-se com esta causa e faça parte da mudança. Estamos retornando com o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos e falando sobre o destino das crianças depois da morte. Hoje nós estamos respondendo as perguntas, né, de alguns telespectadores, então você pode escrever para a gente, pode enviar seus comentários e também enviar suas dúvidas através do WhatsApp da TV Mundo Maior, 0 operadora 11 996 43 3827. Ou então através da área de chat, do canal da TV, no canal da TV Mundo Maior no YouTube, ou através do Facebook, tem várias formas de participar. O YouTube você vê aí na tela, não é? Ó, aí embaixo você está vendo aqui, ó, o endereço do YouTube e também vai ter o do Facebook. Eu acho que o Everaldo vai colocar depois o do Facebook. Aí, Everaldo, muito bem, querido. O Everaldo e a Fernandinha trabalhando em harmonia. Isso mesmo. Então, você pode participar, porque nós estaremos trabalhando o tema que já foi do programa anterior, não é? Como nós já fizemos no primeiro bloco. Agora, depois de termos visto aquela primeira participação da pergunta do Gil, por favor, nós temos algumas participações. É isso, vamos lá. O Valdomiro, Pedro, Antônio, nosso isso, vamos dar um oi para a turma que está aqui, olha. Quem mais, Solange? Olha, o Valdemiro, Pedro, Antônio, que você já falou, o Jaime de Moraes, a Dulce Castilha, a Miriam Perger, lá de Rio Grande do Sul, o Rodrigo Delano, a Adriane Cândida da Silva, boa tarde, Adriane. A Deise da Silva Cunha Mansano, ela está acompanhando, Deise. Está aqui na TV Mundo Maior. Deise, um abraço para você e para toda a equipe da TV Mundo Maior que está conosco
Isso, a Cláudia Gonçalves, Isso. boa tarde. É isso boa aí, tarde, Cláudia. turma. Um abraço para você. Ninguém fez pergunta, mas tudo bem, a gente ainda tem que responder a pergunta dos outros, não é, Solange? Isso aí, temos outras pela A frente. Fernanda vai colocar para nós agora o slide número 3, que Vamos é lá. da pergunta que vem, é a pergunta da Cláudia, aqui de São Paulo, o bairro da Lapa. O espírito cujo corpo morre criança, ao chegar ao plano espiritual, observa a sua separação dos pais terrenos? Nesse caso, sem plena consciência de sua idade, esse choque da separação dos pais pode causar-lhe traumas? Excelente pergunta, Cláudia. Naquele slide que nós mostramos, e a Fernanda vai pôr novamente, o slide do livro Entre a Terra e o Céu, você verá É o slide as 4. capas dos livros deste livro maravilhoso, desta história de André Luiz e Chico Xavier. Você vai ter no capítulo 9 o trecho que fala sobre o lar da bênção. O capítulo 9 explica a existência no plano espiritual. André Luiz, Hilário e Clarencio estão visitando este lar, um local em que se recolhem os espíritos que renasceram e tiveram uma vida física breve. Lá está abrigado um garotinho chamado Júlio, que acabou de morrer afogado no plano físico. Ele está muito aflito, ele sente falta da mãe, ele chora, ele pede ajuda. E as entidades que cuidam lá, a Mariana, a Blandina, são espíritos muito devotados e que fazem o papel de mãezinhas temporárias. Porque o Júlio, no caso da história, vai precisar renascer. E vai renascer no mesmo grupo familiar. Olha que interessante. É muito linda a história deste livro. E nesta mesma parte, no capítulo 9 e no capítulo 10, nós temos uma explicação interessante a respeito da sua pergunta. Primeiro, o espírito, se estiver com a mente presa à sua condição infantil, terá muita dificuldade de se ver de novo restabelecido num estágio adulto. Ele precisa, em alguns casos, ou na maioria dos casos, submeter-se à força bastante intensa das leis que modelam a forma, porque estão vinculadas ao pensamento. A capacidade de domínio da forma depende do desenvolvimento do espírito na área do pensamento, na área da mente. Quanto mais é desenvolvido mentalmente, menos o espírito sofre as restrições que a forma fornece ao seu ser, ao seu perispírito. Ele pode, quando se trata de um espírito mais tarimbado, mais evoluído, ao perder o corpo físico infantil por algum dos eventos que produzem a morte, ele pode, do outro lado, recuperar-se na forma de adulto, passando um estágio pequenino, naquele estágio de criança, e ele mesmo, coordenando sua vontade, pode reassumir o seu estágio físico, que lhe corresponda à idade mental. Mas para fazer isto, o espírito já tem que ter domínio. A maior parte das pessoas encarnadas no mundo físico ainda não detém esse domínio. Então, quando deixa o corpo no estágio infantil, ainda tem aquelas mesmas vinculações ao período em que deixou o corpo físico. Permanece no estado de infância, permanece querendo a mamãe, permanece precisando de cuidados como se fosse aquele menininho. E, dependendo do seu projeto reencarnatório, pode ser que ele precise permanecer nesse estado mental e nesta preparação para retomar logo depois um novo corpo. É o caso do Júlio. Ao mesmo tempo que outros, quando já não podem mais ou não precisam mais nesta etapa voltar a um corpo de criança, eles serão ajudados a que lentamente eles possam ir vencendo esta limitação e comecem a retomar a sua condição mais adulta. Há um livro, um romance da irmã que desencarnou recentemente, Zíbia Gasparetto. O romance, se não me engano, é um dos mais conhecidos, é o Laços Eternos. Laços Eternos. O livro Laços Eternos conta a história de uma menina que desencarna na Terra aos seus 14 anos.
Acho que é esse mesmo. E ela volta para o plano espiritual e lá ela vai sendo submetida a assistir um filme, como se ela fosse no cinema. O filme da existência. Por que ela morreu tão cedo? Então os mentores que querem ajudá-la levam-na a uma sala em que ela vai vendo o que aconteceu com ela nas vidas passadas, coisas que ela já tinha feito, que ela não se lembrava. É uma forma suave de despertar a memória. E então o livro nos conta, Lúcius nos conta no livro, que a cada vez que ela saía deste cinema que ela assistia, ela já estava diferente em termos de idade. Já não tinha mais 14, ela já tinha 17, ela já estava com aparência de 20, até que por fim ela consegue voltar ao seu estágio mental que mais era característico de seu psiquismo, que era uma jovem de seus 33, 34 anos, que é a forma mental que ela tinha dela mesma. Mas para sair dos 14 e chegar até isso, leva um bom tempo em que ela passa por essa terapêutica. Uma terapêutica doce, suave, que ajuda a memória, a mente a se abrir para se voltar a descobrir. Né? Vai retomando as lembranças do passado e vai assumindo aquela forma. Agora, naturalmente, a sua preocupação é interessante, por quê? Porque os espíritos, sabendo que as crianças que não estão ainda preparadas vão ter esse estado de saudade, de debilidade, que querem o pai, querem a mamãe, criam esta instituição, e não é só esta aqui é a que André Luiz está contando, mas existem infinitas outras, para acolher estas crianças e dar-lhes carinho, dar-lhes tranquilidade, e às vezes, olha que interessante, os entes que estavam na Terra, também tristes pela morte do ser querido, são levados durante o repouso do corpo para visitar o filhinho, para visitar a alma da criança que está lá. E assim possibilitar que o espírito fique menos aflito, que a criança fique menos sofrida. Olha que bonito isto. Além disto, outra coisa que acontece no Lar da Bênção. As mulheres que tiveram experiências frustrantes na maternidade, que quando jovens em vidas passadas não deram valor à maternidade e que agora precisam voltar para retomar a capacidade maternal, fazem estágios neste lugar, ajudando estes espíritos a que eles se equilibrem. E ela retoma aquele carinho, aquele devotamento, aquela forma doce de atuar em favor das crianças. É, então, um educandário tanto para crianças, quanto para as mulheres que estão tratando das crianças, quanto das mães que se preparam para uma futura encarnação e a maternidade que elas enfrentarão ali nesse estágio. É por isso que nestes casos, quando a criança está sendo amparada, os traumas são menores, porque elas estão como que sendo amadas por outros espíritos na função maternal temporária, enquanto que eventualmente também recebam as visitas dos entes queridos que ficaram na Terra. Exatamente. André, nós temos participação e perguntas aqui. Ok, vamos lá? Podemos... Vamos lá. Vou ler a pergunta da Vânia de Guarulhos. Ela fala, nossa, eu era noiva e ele havia pedido um tempo e descobri que estava grávida. Assim que ele soube, nós voltamos e casamos. Depois de 9 meses, a neném nasceu e morreu depois de 3 dias. Nunca entendi o porquê, sendo que ela nos uniu. Vânia de Guarulhos. Olha esse é o comentário bonita essa dela. história, Bacana. né? Bonita, Vânia. É muitas vezes uma forma de criar laços, afinizando aqueles entes queridos que por suas imperfeições ou leviandades de momento, falta de maturidade, estavam desejando partir para outros caminhos. E no caso, não é que você não vá ter outros filhos, mas aquela entidade que, por causa desta união física, se comprometeu a estar com vocês, foi justamente aquilo que fez com que o companheiro e você reassumissem, ele tomando a responsabilidade e você perdoando essa situação de ele não querer saber mais de você, para que agora pudessem estar trabalhando e, quem sabe, unidos, possam dar a sua contribuição para que outros espíritos venham e iluminem
a beleza da sua família, não é? Muito obrigado, Vânia, pela sua participação com a sua história pessoal, que é muito instrutiva. Nós temos um comentário da Adriana Ferreira, a pergunta não está muito certa, gente. Então, Adriana, eu vou tentar transcrever para vocês. Ela diz assim, minha sobrinha faleceu de leucemia aos 12 anos. E aqui está assim, é sempre assim. É sempre assim? Alguns anos de resgate. Nós vamos, acho que ter a menina de volta na família. Era a única menina da família. Claro. E ela quer saber se pode acontecer, depois de ter passado pelo estágio de leucemia, ela possa voltar a renascer no grupo familiar. Isso não é um problema, isso não é impossível. Não quer dizer que todos os que vão renascer como mulheres na sua família podem ser aquele espírito. Não é necessário que seja assim. Mas pode acontecer. O processo da enfermidade é também, como diz o livro aqui que eu citei, o livro Entre a Terra e o Céu, o corpo, no capítulo 10º, o ministro Clarencio explica, nem sempre o corpo de carne é aquele vaso maravilhoso que vai permitir ao espírito a evolução. Às vezes, ele funciona como um carvão milagroso, que suga as toxinas do corpo espiritual para que o corpo espiritual possa estar livre das enfermidades que foram acumuladas em outras existências. Então, nós olhamos isso como, ela teve leucemia, coitadinha, ela morreu. Ela olha e fala assim, nossa, o corpo felizmente absorveu toda a doença que eu carregava, agora eu estou livre. E aí pode ser sim, que ela ou alguma outra entidade venha ocupar esse espaço feminino na sua família, não é mesmo? Então, isso é uma coisa que é possível, porque isso acontece no livro. Entre a Terra e o Céu nos conta a história do Júlio. O Júlio renasce 3 vezes, sucessivamente, na mesma família. Isso, e se você quiser conhecer melhor a história desse livro, Entre a Terra e o Céu, belíssimo, você vai poder assistir futuramente no programa Espírito da Letra, que será lido e comentado passo a passo. Ainda não entrou, né, André? Mas vai entrar. Nós estamos preparando o começo dessa gravação e estaremos muito felizes de compartilhar com você, porque esse livro é, como disse a Solange, belíssimo. Belíssimo. Belíssimo, é mesmo. Isso mesmo. Bom, vamos em frente? Vamos lá. Próximo slide? Agora nós vamos para a pergunta de quem? A pergunta do slide 5. 5. Olha lá. A desencarnação de uma criança em tenra idade pode ser uma prova para ela ou para os pais? Pergunto isso porque nada sabemos sobre as reais necessidades desse espírito em relação às provas e expiações que precisa enfrentar para a sua própria evolução. Bem, olha só, essa é a pergunta da Rúbia. A Rúbia lá de Cornélio Procópio, lá no Paraná. Obrigado, Rúbia. E nós já vimos que isto é uma verdade. Ela diz assim, a desencarnação de uma criança pode ser uma prova para ela ou para os pais? Pode ser para ela, um processo de depuração acelerado, e também pode ser uma prova para os pais. Podem ser as duas coisas simultaneamente. Pode ser que não seja uma prova para ela, mas seja um meio de fazer os pais acordarem. Portanto, não é uma prova, é uma missão, uma tarefa que ela mesma está desempenhando. E pode ser uma prova para os pais perderem um filho e se deixarem tocar por essa dor e fazer alguma coisa para que essa dor diminua, vendo a dor de outras mães ou de outras crianças abandonadas. Agora, nós não sabemos realmente o que leva um espírito a passar por essa situação. Isto é uma coisa que nos ajuda a compreender. Quando você não entende a doutrina espírita, e aqui a Rúbia tem toda a razão, as pessoas ficam achando que Deus é mau, que foi injusto com aquele bebezinho, por que ele não fez nada de errado, por que ele está passando por isso. Porém, quando nós compreendemos que somente o corpo era criança, o espírito carrega consigo toda uma história de inúmeras existências de acertos e de erros, você compreenderá que às vezes aquele estágio doente na infância, na verdade, é o que está faltando para que o espírito se liberte de todos os equívocos, daquilo que lhe resta para poder seguir na evolução positiva que o aguarda. Às vezes é a solicitação que o próprio espírito faz, Solange. Muitos espíritos, eles sabendo do outro lado que eles têm ainda resquícios de fuligem, vamos pensar assim, né?
de fumaça, de coisas sujas que ainda estão enodoando a sua vibração, eles pedem para renascer em uma encarnação de dor, de aflição biológica, através da qual, como disse Clarencio no capítulo 10º do livro Entre a Terra e o Céu, o corpo funcione como um carvão. Quando você quer filtrar a água, você tem aquele carvão, filtro de carvão ativado na sua cozinha, que traz a água da torneira, passa por ele, purifica e deixa a água sem gosto, sem bactéria. O carvão funciona como isso. Então, o Clarencio está dizendo que para as pessoas, muitas vezes o corpo é como um carvão milagroso, que faz com que aquelas impurezas do corpo espiritual sejam drenadas para o corpo de carne. E com isto, naquela encarnação de alguns meses ou poucos anos, ele consiga colocar para fora do seu estado vibratório tudo o que é nocivo, de forma que, na encarnação seguinte, se ele vive, vamos supor, 5 anos e desencarna, logo a seguir, ele pode tomar um corpo e viver sem doença nenhuma o resto da Liberado. vida. Nós preferiríamos que a pessoa com câncer vivesse 50 anos cancerosa, só para tê-la conosco? Ou será melhor que ela viva 5 anos cancerosa e depois de desencarnada, com o seu perispírito reequilibrado, ela possa renascer e viver 80 anos na saúde? Não é mesmo? Então, é assim que o universo é generoso. Apesar da nossa visão estreita, nossa visão estrábica, estar sempre achando que é uma vingança de Deus, é uma injustiça, que ela não merecia. Por isso, Rúbia, é que nós, sempre que tivermos a visão espírita de entender que há um objetivo positivo por trás de toda a tragédia, nós estaremos compreendendo que há leis que regem este processo. E certamente, ou é por uma necessidade do espírito, ou é para aprendizado dos pais. Não é mesmo? Isso é mesmo. E aí, Solange, nós temos mais pessoas que estão conosco? Nós temos, sim, participações aqui, ó, pessoas que chegaram. Tem a Conceição Teles, aqui embaixo, a Izzy Delgado. Boa tarde, Izzy. Nós temos também a Marbi, M-A-R-B-C. Boa tarde, Marbi. Ela é lá de Natividade, no interior do Rio de Janeiro. Um grande abraço para você também, querida. Nosso carinho a você. E por enquanto é só. No Facebook nós tivemos a Conceição Teles, não é? Assisto todos os dias o canal. E a Izzy Delgado também saúda todas as pessoas que fazem parte do nosso programa na parte dos bastidores. A nossa Thaís está dizendo que está chegando mais alguma coisa, Thaís? Tá. Ok. Então, você já pensou? Procure o livro Entre a Terra e o Céu e comece a ler. Os capítulos são curtinhos, não são assim capítulos longos, não é cansativo. E você vai ver uma coisa interessante. O Júlio, primeiro morre afogado. Daí ele vai para o plano espiritual, se prepara e volta para nascer na mesma família onde ele havia morrido, como Júlio. Os pais, por causa do falecimento do primeiro Júlio, colocam nele o mesmo nome, o nome de Júlio. Ele tem pela segunda vez a reencarnação como Júlio. Mas aí, ele havia se matado numa vida anterior e ele vem com um problema na garganta, decorrente do veneno que ele tomou naquela existência, que está machucando as suas cordas vocais, a sua garganta. Então, ele vai renascer na segunda vez como um garoto com problemas nesta área. E ele vai desencarnar também, mais ou menos com 5 anos, de difteria, ou de problemas nesta região. Ele vai morrer de croup. É croup, difteria, croup. E aí, depois de ele morrer de croup, e aí já sem o problema, conta André Luiz na história, não é? Ele vai ser levado para o plano espiritual e, por fim, ele vai poder renascer na mesma família pela terceira vez. Só que agora sem essa dificuldade. Fora isto, este é o pano de fundo. Existe uma história maravilhosa por detrás de todo este contato do indivíduo com a eternidade. Recebemos uma mensagem aqui da Aqueline Meire Casado. A melhor notícia do ano, ela diz assim: o espírito da letra fazer o estudo do livro Entre a Terra e o Céu. E eu aprendi muito com obreiros da vida eterna, missionários, mensageiros. Eu também, viu, querida?
Eu também, a Jaqueline, deve ser Jaqueline Meire Casado. Jaqueline. Isso. Jaqueline, obrigado pela sua participação. Nós também estamos muito ansiosos para colocar logo esse livro para que vocês possam desfrutar dele. Isso nós aí. Estamos chegando no final do nosso programa, não é? Ó, nós vamos cantar, ó. A minha gravata é igual a blusa dela, ó. A blusa dela é igualzinha. Foi sem querer, querendo. Então, nós agradecemos a participação de todos vocês. É muito bom contar com as mensagens, com as perguntas. Estamos sempre por aqui. Enviem mais para a gente. Sempre que a gente puder, nós vamos responder suas perguntas no nosso programa mesmo. Mas quando não dá, nós vamos fazer um programa para abordar os temas que vocês estejam sugerindo no Livro dos Espíritos, tá bom? Aproveita para curtir, compartilhar, e olha, espalhar. A TV Alvorada Espírita, que é a nossa TV lá de Campinas, ela amanhã vai estar estudando o Livro dos Espíritos. Você vai poder assistir, vai poder fazer perguntas às 20 horas no YouTube da TV Alvorada Espírita, youtube.com/TV Alvorada Espírita. É isso a gente mesmo. espera vocês. Até 15 dias. Daqui a 15 dias estamos de volta. É Natal, Natal. Natal com Espiritismo. Beijo. Sem mistério. Tchau, queridos. Até.